E aí, meu povo, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, né? Então vamos continuar nossa saga na história da filosofia, mas antes deixa eu dar um puxãozinho de orelha, cara. Sim, hoje a gente vai começar essa aula com um puxão de orelha. Eu vou falar pra você, exatamente pra você aí, ó, que começa a assistir meu vídeo e não termina. Jesus tá vendo, cara. Não só Jesus tá vendo, como aqui, ó, embaixo, né, o YouTube, ele deixa computado isso. Eu consigo saber lá na administração, na configuração do meu canal, quantos minutos vocês estão assistindo na sua visualização. Então eu consigo saber que você começou a assistir meu vídeo e simplesmente foi procrastinar, foi fazer outra coisa e não assistiu até o final. Então é importante que vocês assistam até o final. Seja aí, né, qualquer vídeo meu, é importante que você assista até o final, porque eu começo um raciocínio e termino ele. Se você não termina, cara, às vezes esses 5, 10 minutos que você assistiu no começo aí, eles são mesmo que nada, tá? É importantíssimo que você assista o meu vídeo até o final, beleza? Então é isso, vamos continuar aqui. Hoje eu vou tentar aí falar dos empiristas o máximo que dá, tá? Para realmente não perder muito tempo aqui, não fazer revisões, às vezes como eu faço em sala de aula, né? Por quê? Porque você pode voltar no vídeo passado e assistir se você quiser. Então vamos lá, nós estamos falando aí de epistemologia moderna, então preste atenção. Epistemologia moderna é o período da filosofia, modernidade, estudando o que é o conhecimento ou a teoria do conhecimento. Então vamos comigo aqui, ó, tá? A primeira coisa que eu expliquei foi que epistemologia moderna está se tratando aí de um período da filosofia, justamente o período moderno. Também deixei claro para vocês que epistemologia é teoria do conhecimento, como eu acabei de falar. Vai tentar responder as perguntas, ó, o que é o conhecimento, o que é conhecer, etc, etc. E aí, essa recapitulação ela é sempre importante porque eu tenho que partir da onde? Do solipsismo, sempre. Entenda, você não tem acesso ao conhecimento de maneira direta. Todo conhecimento que você tem acesso é de maneira indireta e não direta. Você não vê cores. As cores não existem, sabe? Quando eu estou em sala de aula, geralmente eu passo aquele vídeo que cor é esse vestido, sabe? Do Nerdologia. Vou deixar até aqui embaixo para vocês. Então, assim, esse vídeo, ele mostra... Cara, é fato, ele mostra que, na prática, cada pessoa enxerga uma cor, né? Há pessoas que enxergam um vestido azul e preto, outros que enxergam branco e rosa e dourado, né? Branco e dourado. Na prática, cara, na prática mesmo, esse vestido, ele não tem uma cor em si. Ah, mas ele originalmente é azul e preto. Ele, ao vivo, a maior parte das pessoas, o cérebro interpreta esses espectro de luz, né? Mas na prática, as cores não existem fora da sua cabeça. Isso é um bom exemplo para a gente começar. Na aula passada eu comecei com o cérebro dentro da cuba, na outra eu comecei com a questão do sonho, né? Não sei quantos de vocês puxaram o dedo aí e tiveram um sonho lúcido, né? Então assim, hoje eu vou começar falando das cores. Não existe cores fora da sua cabeça, tá? Então, na prática, a interpretação que você dá para essa cor aqui, ó, o seu cérebro dá uma interpretação de, sei lá, marrom, vinho, né? Sei lá, cada um, às vezes, quando chega numa cor um pouco mais diferente, cada um enxerga de uma maneira. Então assim, cara... Essa interpretação que o seu cérebro está dando, por exemplo, para essa cor aqui, né? Na prática, é uma interpretação relativa, por quê? Porque as coisas não têm cores, né? Não existe cor. Cor é o nome que a gente dá para uma interpretação do cérebro. Explica aí, professor. Na prática, deixa eu pegar uma bola aqui, ó, que eu tenho aqui no meu estúdio, que esse estúdio está cheio de brinquedo da Sofia, né? Olha essa bola aqui, você tá vendo essa bola? Que cor que é essa bola? Essa bola é vermelha? Não, cara, na verdade, essa bola, ela absorve todas as cores do espectro de luz, da luz em si, ela absorve todas as cores, menos a cor vermelha, que ela não absorve, ela repele, né? Ela não absorve. Então a gente, como ela absorve todas as cores, menos o vermelho, nosso olho capta aquela cor que ela está expelindo. Porque a luz branca, né, a luz em si, é que tem todas as cores, né, o que tem todos os espectros de luz. Agora, a interpretação que se tem de que isso aqui é o vermelho é uma interpretação
subjetiva. Subjetiva é um fenômeno que nós chamamos na filosofia da mente, na neurociência, de qualia. Tá? Depois, se você quiser dar uma pesquisada sobre o fenômeno qualia, que basicamente vai provar que o que é vermelho para mim pode ser azul para você, pode ser verde para outra pessoa. E isso é realmente neurociência, tá? E o que se prova no fenômeno qualia? É que ninguém tem acesso à mesma cor, e na prática ninguém vai saber nunca a cor que o outro está vendo dentro da cabeça dele. É impossível, porque a ideia de cor é uma interpretação do cérebro. Eu repito o que eu falei no começo: não existe cor fora da sua cabeça. Eu tô falando tudo isso para reforçar isso aqui, ó. Reforçar que na prática, tá? Nós estamos presos dentro da nossa cabeça. Surge a questão, sabendo que você está preso, ó, dentro da sua cabeça, surge a questão: como que eu sei se o que está fora da minha cabeça eu posso conhecer? Eu sou o sujeito, né? O sujeito quer conhecer o objeto. Eu, como pessoa, quero conhecer algo, quero conhecer a bola, quero saber o que é a bola, posso ver, posso pensar sobre a bola, né? Qual é a melhor maneira de eu, como sujeito, conhecer o mundo que está fora da minha cabeça? Qual é a melhor maneira de fazer isso? A gente viu que tem duas respostas possíveis. Uma vai dizer que é a razão, outra vai dizer que é os sentidos. Na aula passada a gente viu o modelo do racionalismo através de Descartes. Basicamente, né? Vamos ir direto aqui, ó. Basicamente, a gente pode falar que para o racionalismo de Descartes se parte de uma ideia, de uma dúvida hiperbólica, uma dúvida absurda, se duvidar de tudo que pode ser duvidado. Ele parte da ideia de que os sentidos não são confiáveis, né? Os 5 sentidos enganam. Ele crê que existe ideias, perdão, pulei um aqui, né? Ele tem plena confiança na razão, porque Descartes ele tem uma visão filosófica onde ele parte da física mesmo. Para ele a grande ciência é a física. A física ela mostra que o mundo, ó, é mecânico e pode ser entendido pela razão. E a razão, a física é perfeita. Você sabe, ela é perfeita. Se eu pego essa bola e coloco uma força X e eu calculo essa força exatamente sabendo a distância, eu consigo saber a distância que ela vai chegar, sabendo do peso dela, etc. Vocês entenderam? A física seria a grande ciência e ele quer fazer uma física filosófica, ou seja, um raciocínio, uma lógica matemática para entender o mundo e os seus problemas, né? as suas questões. Ele crê que existem ideias que não vieram pelos sentidos, que são as ideias inatas, e ele está usando, portanto, o método lógico e matemático. E eu ainda falei do dualismo cartesiano. Tem um vídeo no meu Instagram, não sei se tem muita gente que não viu, né, sobre filosofia da mente, onde basicamente eu vou falar sobre o dualismo cartesiano em si. Beleza? Vamos lá, eu não vou falar, como eu falei, não vou fazer revisão, a gente já falou disso aqui, já resolvemos algumas questões do Enem aqui, vamos direto ao que interessa, que é os nossos amigos empiristas, cara. A própria imagem, ela já é autoexplicativa, né? O empirismo, ele acredita que a única fonte de conhecimento seguro é os 5 sentidos, ou melhor, deixa eu reformular essa frase, presta atenção. A única fonte de conhecimento que existe é os 5 sentidos. A razão não é fonte de conhecimento. A razão, ela organiza o que os sentidos trazem. Você não consegue pensar em uma cor que você nunca viu, você não consegue pensar aí, tenta pensar numa cor que você nunca viu, tenta pensar, sei lá, a gente vai destruir Descartes agora. Aquela teoria de Descartes, sabe? Primeiro, né, definindo, o que é empirismo? Empirismo vem de empiria, que significa experiência. Então, empirismo é a teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento vem apenas ou principalmente a partir das experiências, tá? Sendo nossos sentidos os únicos meios que nos possibilitam ter acesso à realidade, os únicos meios que nos possibilitam ter acesso. Não tem 2 meios, só tem um meio de ter acesso à realidade, que são os 5 sentidos. Piadinha de Descartes aqui, em cima de Descartes. Essa piada é legal porque basicamente ela vai dizer o seguinte, cadê? Aqui. Basicamente ela vai dizer o seguinte, você tem aqui o Descartes dizendo assim, ó, penso, logo existo, né? É a única certeza que eu tenho na minha recogitência, na minha mente, é que eu existo. O mundo fora de mim, todas essas coisas aqui podem ser meras ilusões. E o cara diz, então segura esse res canhones aí, se é tudo uma ilusão, né? Então esse canhão, essa bala de canhão na sua cara aí não vai fazer nenhum efeito, já que tudo é uma ilusão, esse mundo é uma ilusão. Essa piada aqui, na verdade, ela tem uma coisa por trás.
A ideia de que Descartes, na prática, cara, ele está entrando numa contradição. Quando Descartes, assim, ó, quando ele diz, eu duvido de tudo, cara. Eu duvido que esse mundo seja real. Eu duvido que a árvore que eu estou vendo aqui existe. Descartes diria, os empiristas diriam, Descartes, vamos começar do começo, tá? Primeiro, a própria noção de real, realidade que você está tendo, eu duvido que essa árvore seja real. A própria ideia, realidade, você só tem ela por causa dos 5 sentidos. Se você não tivesse nenhum sentido, se você tivesse nascido surdo, cego, mudo, você não teria uma noção do que é realidade. Então você está usando pressupostos que você pegou dos sentidos. Então você está usando os 5 sentidos para argumentar e duvidar dos 5 sentidos, o que não faz sentido, né? Então, assim, Descartes, quando ele duvida, e sem falar que a ideia de Descartes, cara, por mais que, claro, né, ele vai chegar à conclusão que o mundo fora da cabeça dele é real, ele vai chegar à conclusão que Deus é a ponte entre o mundo subjetivo e o mundo fora da cabeça dele, etc. Mas René Descartes acaba caindo em um erro aqui, né? 2 erros. Primeiro, esse erro de duvidar de tudo usando a razão, usando os sentidos para duvidar dos próprios sentidos, né? Segundo, Descartes cai numa esquizofrenia, mesmo que seja momentânea, né? Então ele vai dizer assim, olha, cara, eu não confio nos meus sentidos, né? Então é como se ele falasse para você assim, ó, está chovendo lá fora. Aí você olha e fala, pô, não está chovendo, não estou vendo barulho, e não estou olhando aqui, não estou vendo nada. Descartes vai dizer assim, não confie nos seus sentidos. Pô, cara, não confie nos seus sentidos, Descartes. Eu só sei que existe chuva porque eu tenho 5 sentidos, né? Então, assim, todo conhecimento vem pelos 5 sentidos. Vamos dizer, é como se, na prática, os racionalistas, prestem atenção aqui, antes de eu apresentar essa galera para vocês aqui, ó, preste atenção. É como se os racionalistas, eles dissessem assim para você, ó, existe eu, né? Vamos pegar a bola aqui, que acho que tá legal. Vamos pegar a bola, ó. Existe eu e essa bola. Eu quero conhecer essa bola aqui, tá bom? Eu quero conhecer essa bola. Bom, na prática, tem 2 maneiras, segundo o racionalismo. Eu posso olhar essa bola e perceber ela, a textura dela, né? Ou eu posso pensar sobre bolas e pensar o conceito de bola. Não a ideia como Platão, mas não, cara. Então eu vou pensar sobre a bola em si e vou chegar a uma ideia real do que é a bola. A melhor maneira de perceber essa bola seja usando talvez os sentidos até certo nível, depois usando a razão, né? A razão que vai entender o que é a bola. Pois é, cara, só que Descartes ia dizer, calcule o peso da bola, né? Calcule o diâmetro da bola, é assim que você vai entender o que é a bola em si. Ou seja, você até usa os sentidos, mas é a razão que vai te explicar o que é a bola. Bom, os empiristas vão dizer que não existe 2 maneiras. Até agora eu estava falando de Descartes, tá? Eu e essa bola aqui, ó. Não existe 2 maneiras de eu conhecer essa bola, velho. Não tem 2 maneiras de eu conhecer ela. Só tem uma. Pelos sentidos eu percebo a cor dela, a textura, né? Eu percebo, sei lá, o cheiro de látex que ela tem, né? O cheiro de borracha. Então, eu percebo tudo isso pelos meus 5 sentidos. O tamanho dela, o peso dela. Tudo isso eu percebo pelos meus 5 sentidos. E pela razão, o que eu percebo? Nada. A razão não adquire conhecimento de fora para dentro. A razão não traz... Lembra que você está preso dentro da sua cabeça. A razão não traz conhecimento de fora para dentro. O que a razão faz é calcular e organizar o que os sentidos trazem. Portanto, deixa eu largar essa bola aqui. Portanto, na prática, a razão não é fonte de conhecimento. A razão é como uma máquina de calcular que vai pegar todo o conhecimento que nós adquirimos pelos 5 sentidos e vai organizar esse conhecimento. Entendeu? Né? Em outras palavras, eu já explico de outras maneiras. Se você não entendeu, você já vai entender melhor, tá? Aqui você tem os principais empiristas, né? Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley, né? O Berkeley não costuma cair muito em Enem, não. Ele está aqui por outros motivos, né? Quem já teve essa aula comigo sabe por quê. Então nós temos aqui Francis Bacon, velho. Francis Bacon ou Chico Toicinho. Tô brincando. Acabei de pensar isso aí. Francis Bacon, né? Na prática, ele é um filósofo que nem é tão empirista, sabia? Ele é mais antirracionalista que empirista. Vamos lá para o Francis Bacon. Vamos aproximar aqui para a gente ver o que ele está falando, para vocês enxergarem aí. Opa. Aí.
Então Francis Bacon está dizendo o seguinte para nós, ó, devemos desconfiar da nossa mente. Nossa mente possui ídolos, a gente já vai entender o que são esses ídolos. E nada se sabe bem senão pela razão. Francis Bacon é o autor daquela frase famosa, né? Conhecimento é poder. E o que ele quis dizer com essa frase? Conhecimento é poder. Ele quis dizer que quanto mais você conhece, mais você entende as leis da natureza, mais você pode dominar a natureza. Isso é fato, a gente sabe disso. Na época ele está falando assim, Descartes, esse povo aí, eles estão errados, cara. Você tem que entender através da razão, mas também, principalmente, através dos sentidos. Perceber, fazer, criar técnicas para que a partir dessas técnicas, a partir da experiência, do experimento, você possa dominar a natureza. Quem mais domina a natureza, mais tem poder sobre ela, beleza? Simples assim, conhecimento é poder, tá bom? Agora vamos ao que interessa. O Francis Bacon, o que cai no vestibular dele? O que cai é a teoria dos ídolos. E o que é a teoria dos ídolos? Vamos lá. A teoria dos ídolos, ela vai dizer basicamente que a nossa mente não é confiável, beleza? A nossa mente não é confiável. Eu vou provar isso pra você, o quanto a sua mente é falha. O Francis Bacon vai usar a questão dos ídolos, por quê? Porque ídolo, ele vai tirar da questão bíblica, tá? Questão bíblica mesmo. O que é um ídolo na Bíblia? É um falso Deus. É aquele que você fala, pô, o povo tá adorando lá um bezerro de ouro. Cara, esse bezerro de ouro não tem poder algum. Esse bezerro de ouro aqui não tem nada a ver com nada. O povo tá adorando isso, perca de tempo. Então, assim, é um falso Deus. Então, o que é um ídolo? É uma ideia falsa, uma visão falsa, tá? Então, tem 4 tipos de ídolos: os ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do fórum e ídolos do teatro. São falhas mentais, são falhas da nossa mente. Ele quer provar que, beleza, os sentidos podem enganar a gente? Até podem, mas, meu amigo, se os sentidos podem enganar, a razão pode enganar muito mais que os sentidos. Então vamos lá. Tribo, os ídolos da tribo. Os ídolos da tribo são ídolos por associação. Você que mora em Cuiabá, você que mora em Tangará, você que mora numa cidade muito pequenininha, é fato. Hoje em dia nem tanto, porque nós temos internet. Mas a gente começa a pensar parecido com a tribo. Se você anda muito com um grupo de pessoas que pensa parecido com você, é fato que você vai normatizar aquilo. Nós pensamos quase por tribos. Nós criamos generalização através desse grupo que a gente está. Então essa ideia aqui, ela está ligada tanto ao que a gente chama de provincialismo, né? A ideia de que nós somos frutos, como diz o filósofo espanhol José Ortega y Gasset, né? O maior filósofo espanhol de todos os tempos, o José Ortega y Gasset, no livro Rebelião das Massas, ele vai dizer: o homem é ele em suas circunstâncias. Então nós sempre estamos nas nossas circunstâncias, né? Aonde você vive, se você mudasse hoje para São Paulo, capital, e vivesse lá, provavelmente em poucos meses sua cabeça aí, ó, mudar, explodir, ia ser outra parada. Você vivendo lá e convivendo com outras pessoas, indo para outras escolas, sua cabeça ia mudar. Então a primeira coisa, a nossa cabeça não é confiável, ela é limitada às experiências que ela tem, ao local onde ela tem, às tribos que ela vive. Então eu não vou alongar muito, tá? Então basicamente é isso. A gente cria generalizações. Aqui ele também está falando das generalizações burras, né? Então a gente simplesmente pega lá uma laranja, corta 2, 3 laranjas. As 3 laranjas que eu cortei tinham sementes. Então se cria a ideia de que toda laranja tem semente, entende? Toda laranja tem semente. Então isso é uma ideia universal. E isso a gente faz, cara. A gente faz isso a todo momento, né? Então você, sei lá, você vai pra... Como eu sempre digo, né? Você vai você pega uma experiência em si, né? Você vai para Portugal. Eu sempre dou esse exemplo. Aí você vai lá e você conhece um grupo de portugueses, você se dá super bem. Quando você volta pro Brasil, você fala: cara, Portugal é massa, hein? E os portugueses são muito gente boa. Nossa, adorei os portugueses. Os portugueses são muito legais. Alguém pergunta: pô, mas você conheceu todos os portugueses? Você fala: não, pô, conheci 3. Então não use os portugueses, né? A gente generaliza muito fácil. Ídolos da tribo, a gente
cria generalizações, sabe, boatos sem evidência, por anedota, ou seja, é uma experiência particular e a pessoa já acha que sabe das coisas. Muito parecido também com o ídolo da caverna. O ídolo da caverna é uma alusão a Platão e aqui ele está dizendo que nós acabamos inferindo de maneira irrefletida. Ou seja, a gente vive em cavernas de ignorância, né? Então, na prática, o que acontece, cara? Você vive em um mundo com ideias prontas e você reproduz essas ideias prontas. E você mistura isso com a sua racionalidade. Então, muitas ideias que você acha que são racionais, ideias que você acha que são suas, na verdade, você nunca parou para pensar. O famoso senso comum, que eu já falei, já contei para vocês a história, a maioria dos meus alunos conhece a história da manga com leite, a ideia de que você reproduz e tem coisas na sua cabeça que você acha que são ideias suas e que na verdade são senso comum, são ações impensadas, entendeu? Isso é muito, mas muito comum. Ídolos do fórum. Se essas duas são ligadas a uma ignorância individual ligada ao coletivo, os ídolos do fórum estão ligados a um defeito da nossa cabeça. Um defeito da nossa cabeça. Ó, eu digo pra vocês viram, a gente falou sobre sonho lúcido, né? Tem muita gente que chama isso de projeção astral. A pessoa sai do corpo, na verdade. Você sabia que é provado cientificamente que quando a pessoa dorme, ela sai do corpo? O espírito sai do corpo? Isso é provado cientificamente, você sabia disso? Sabia? Não sabia? Pois é. Claro que não é provado cientificamente, velho. Isso não tem como provar cientificamente. Eu acabei de inventar essa parada aqui, né? Mas tem muito aluno que tá ouvindo aí que já pensou: caramba, velho, não sabia disso, olha só. Cara, a sua cabeça acredita nas coisas que é falado pra ela. Quem disse, cara, que você ia pesquisar? Alguns poderiam pesquisar. Mas quantas coisas as pessoas falam pra você, você lê no jornal, pelo título, pelo não sei o que, você já sai concordando, cara. A sua cabeça fala: poxa, olha só, Jesus falou isso, cara. Não, o professor Douglas falou isso. Pô, então é verdade. A gente é assim. A nossa natureza, ela trabalha muito com a nossa natureza de raciocínio, nosso pensamento, trabalha muito por linguagem. E as nossas linguagens são totalmente limitadas. Cara, qualquer pessoa convence você de qualquer coisa, é só falar da maneira certa. Né? Eu não convenci você que você era uma pessoa em coma em uma cama, né? O que pode ser verdade também, né? Baseando-se na ideia do solipsismo, mas assim, qualquer coisa que eu falar pra você, meio que eu posso te convencer, cara. O nosso cérebro é muito fácil de ser convencido. Absurdamente fácil de ser convencido. A linguagem facilmente distorce, tá? Então eu digo pra você, é incrível, cara. Se eu trazer um cara terraplanista aqui, ó, né, sei lá, tem um geólogo aí que parece que era terraplanista, sabia? Tem de tudo aqui, né? Tô trombando nos brinquedos da Sofia aqui. Então assim, tem um geólogo terraplanista, cara, e imagine esse cara dando aqui uma palestra de 1 hora, 2 horas pra você e mostrando uma teoria e outra. Pode ser que parte da sala ia pensar: cara, talvez a Terra seja plana mesmo. É óbvio que a Terra não é plana, velho, mas dependendo de como o cara explica, de como ele cria a narrativa, você acredita, entendeu? Você acredita. O nosso cérebro, a nossa racionalidade, ela não é tão segura como imaginou Descartes. E por último, tá? Eu até zoei com vocês, né? Falei: a gente pode sair do corpo, isso é provado. E pô, é verdade, é verdade. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona, tá? O teatro, os ídolos do teatro, a crença por imposição tática. Aqui nós temos a apelação à autoridade, ao teatro. Cara, presta atenção. Os ídolos do teatro, o último ídolo lá, ele mostra uma falha da nossa mente. A nossa mente, a nossa racionalidade, ela funciona diferente dependendo de quem está falando. Então, se chega um professor aqui que você não gosta, né, e fala no vídeo lá, ou fala na sala de aula: olha, você sabia que tal coisa é assim? E aí você, pô, o nosso cérebro, há uma pessoa, ouvindo uma pessoa que ele não gosta, que ele sabe: eu não vou pra cara desse professor. Aí esse professor fala: pô, 2 mais 2 é 4, né? Eu vou exagerar aqui, mas imagina, esse professor fala: 2 mais 2 é 4. Você não gosta do professor? Se você não tem certeza disso, você vai: esse professor aí, às vezes nem é. Esse professor tá falando aí, às vezes nem é. Aí você vai lá na sua calculadora e fala: pô, é verdade, é verdade. Ele acertou dessa vez. Se vem um professor que você gosta muito, a nossa racionalidade é assim. Se vem um professor que você gosta, pô, você gosta da aula dele, você simpatiza com ele, ele chega aqui e fala pra você: você sabia que 2 mais 2 é 3?
Sim, cara, 2 mais 2 pode ser 3. Eu vou mostrar isso pra vocês. Mas você sabia disso? Dependendo se esse professor, se você realmente gosta dele, o seu cérebro fala assim, né? A sua racionalidade fala, nossa, que legal, não sabia, 2 mais 2 é 3. Então, a nossa racionalidade não é confiável. O que o Francis Bacon mostra com os 4 tipos de ídolo dele? Ele mostra que, beleza, os sentidos podem enganar? Podem, nossos 5 sentidos podem enganar. O Descartes está certo. Os nossos 5 sentidos nem sempre são confiáveis. Mas a nossa racionalidade, meu amigo, essa realmente não é confiável. A nossa racionalidade, ela não é confiável, tá bom? Vamos ver se a gente faz junto uma questão de vestibular aqui. Eu preciso que você entenda que você não precisa anotar quais são os 4 ídolos. Isso não vai cair numa questão de vestibular. Qual é o ídolo do fórum? Qual é o ídolo do teatro? Não, isso não cai em questão de vestibular, cara. Agora, uma coisa cai em questão de vestibular. Que você entenda a ideia de Francis Bacon. Qual é a ideia por detrás da teoria dele. Então, vamos fazer juntos aqui, rapidinho, tá? São de 4 gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor apresentá-los, assinalamos os nomes ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do fórum, ídolos do teatro, né? Um trechinho onde ele fala sobre isso. É correto afirmar que, ele nem falou sobre o que é o ídolo. E a questão já vem aí, tá? PUC 2009. É correto afirmar que os ídolos da tribo e da caverna são os conhecimentos primitivos que herdamos dos nossos antepassados mais notáveis? Os ídolos do teatro são todos os grandes atores que influenciam a nossa vida cotidiana? Os ídolos do fórum são as ideias formadas em nós por meio dos nossos sentidos? Os ídolos do fórum são as ideias formadas por meio dos nossos sentidos. Através dos ídolos, mesmo considerando que temos a mente bloqueada, podemos chegar à verdade. E os ídolos são falsas noções e retratam os primeiros motivos pelos quais erramos quando buscamos conhecimento, quando buscamos conhecer. Resposta correta é a E, né? Os ídolos são falsas noções que retratam os principais motivos pelos quais erramos quando buscamos conhecer algo, beleza? Então bora lá, cara. Acho que ainda dá tempo aí da gente falar do John Locke. Então John Locke, cara, ele é muito importante para o liberalismo, mas antes disso, ele é o pai do empirismo. Francis Bacon, como eu falei, ele não é bem empirista, ele é mais um anti-racionalista, tá bom? John Locke é o cara que vai dizer aquela frase famosa que você conhece aí, ó. Não existe ideias inatas. Todo mundo nasce como um quadro em branco. O porquê que isso é tão importante? Lembra? Primeiro porque isso quer dizer que todo mundo é igual perante a lei, né? Todo mundo é igual perante... Ninguém tem sangue azul, etc, etc. Mas isso é importante porque quando ele diz que todo mundo nasce como uma folha em branco, quando John Locke diz que não existe ideias inatas, o homem é fruto do meio, John Locke na verdade está fazendo uma crítica geral a quem? A Descartes. Descartes acreditava que existia ideias inatas, como a ideia de infinito e a ideia de Deus. Bom, o nosso amigo aqui, John Locke, vai dizer que não faz o menor sentido, né? Primeiro, ideia inata de infinito. Lembra do argumento de Descartes? Deus existe porque você, mesmo como ser finito que você consegue ter a ideia de infinito. Portanto, o infinito existe, não é? E eu acho que estava lá, o foco voltou agora para mim aqui. Então, você mesmo sendo um ser finito, consegue ter uma ideia infinita. Como você, um ser finito, consegue ter uma ideia infinita? Porque você, na prática, foi criado por um ser infinito. Um ser finito não consegue ter uma ideia infinita. Um ser imperfeito não consegue ter a ideia de perfeição. John Locke vai dizer, claro que consegue, cara. Claro que consegue. Você sendo imperfeito, você pode pensar no contrário de que você é. Não precisa ter um ser perfeito que colocou a ideia de perfeição dentro da sua cabeça. Você só precisa pensar no contrário, né? Então, sim, a ideia de perfeito, de infinito vieram
porque a gente conhece o que acaba. Então logo se pensa no contrário disso, algo que não acaba. Não precisa de Deus, não tem ideia inata, tá? A maior prova disso, vamos para as provas de que não existe ideias inatas. A primeira prova disso, vamos lá. John Locke, alguns argumentos de John Locke aqui, ó. Primeiro, tá? Os racionalistas acreditam que nascemos com algumas ideias e conceitos que são inatos, mas isso não é um fato e não é comprovado segundo John Locke. Primeiro, porque não há verdades encontradas em todos nós quando nascemos. Não existe um bebê que naturalmente ele nasce com uma ideia pronta de Deus, ou que seja, como Descartes dizia que Deus é uma ideia inata, né? E não existe religiões ou ideias que sejam naturalmente universais. De que não há ideias universais encontradas em todas as pessoas, em todos os tempos. Por exemplo, religião, cara. As religiões têm ideias de Deus totalmente diferentes, né? Se fosse uma ideia inata, a gente teria essa ideia igual. Tudo o que sabemos é adquirido a partir da experiência. Essa é a máxima do nosso amigo John Locke. Portanto, não se sabe nada se não for pela experiência. Nós nascemos como uma tábua rasa, um quadro em branco a ser escrito. Você sabe o que é uma folha? Bom, se você nunca viu uma folha, você não sabe o que é uma folha, né? Aqui tá aqui, ó. John Locke, portanto, acredita, né, que a mente humana no nascimento é como uma tábua em branco, uma tábua rasa. Segundo ele, todo conhecimento sobre o mundo só pode vir de nossa experiência, transmitindo a nós pelos sentidos. Podemos então racionalizar este conhecimento para formular novas ideias. Você só sabe o que é uma cor depois de ver essa cor. Simples assim. Por isso que John Locke é até mais rápido, né? A ideia de John Locke é simples. Aquilo que eu já falei para você, você só sabe que existe algo a partir do momento que você viu esse algo de alguma maneira. David Hume, cara. David Hume é um filósofo fantástico para entender o que é o empirismo. Talvez ele seja o maior empirista, acho que sim, em questão de dimensão, de tamanho, sabe, de perspectiva. A história da vida é muito legal dele, não vou dar tempo de contar aqui, mas pô, ele acolheu o Rousseau na casa dele quando o Rousseau estava fugindo estava sendo perseguido na França, acabou brigando com o Rousseau, se separando aí do Rousseau, porque Rousseau parece que era uma pessoa bem difícil de conviver, diferente do Hume, que todo mundo diz que era um cara muito simples assim no sentido de convivência. Foi diplomata por muito tempo, escreveu sobre muitas coisas, não só sobre filosofia, escreveu muito jovem o seu tratado, que é o Tratado sobre a Natureza Humana. Impressões para o Hume. O que são impressões? São fortes e vivas, são aquilo que nos faz ter contato com a realidade. E o que são ideias? Ideias são o que as impressões, o que nós fazemos das impressões. O que Hume vai fazer com você agora? Hume vai provar para você que o empirismo é a única... O empirismo é a única possibilidade de conhecimento, cara. Vamos lá, você... Lembra que eu falei isso pra você? Você é como um celular, cara. E é isso que o Hume vai dizer, basicamente. Você é como um celular. Em que sentido? O celular tem duas câmeras, lembra? Tem uma memória interna. Tudo que a memória interna do celular tem é porque as duas câmeras ou o microfone adquiriram de fora, ou a internet, que seja, né? No caso que é um sentido do celular também. Então tudo que o celular tem dentro dele foi colocado lá dentro, ou através da memória, ou através dos sentidos, né? Ou através da internet, ou através dos sentidos. Quando eu tiro foto de algo, agora eu tirei foto de uma coisa aqui. Se eu tirei foto de alguma coisa, entenda, essa foto que eu tirei é uma cópia da realidade. A câmera eu não captei pessoas, né? Olha que exemplo idiota que eu vou dar. Se eu tiro foto de alguém, se eu copio alguém e mando pra dentro, velho, na prática, preste atenção, eu não fiz uma cópia dessas pessoas e mandei pra dentro, cara. Isso não faz o menor sentido. Se eu apagar essa foto, eu não apaguei pessoas. Então, o que a memória interna tem não é a realidade, são cópias da realidade, tá? São cópias mandadas pra dentro, beleza? Eu estou dizendo que você tem acesso a cópias. Como que a gente chama cópias mesmo? A gente chama cópia, fazer uma cópia. Tira um xerox, né? A gente fala, faz uma impressão pra gente. Exatamente. O que ele está dizendo? Que a gente não tem acesso à realidade. Toda hora tá focando lá no John Locke aqui. Então assim, a gente não tem acesso à realidade. O que a gente tem acesso, na verdade, é a uma cópia da realidade. Então quando eu,
Ó, já vai focar no John Locke lá de novo. Quando eu conheço algo, quando eu conheço a bola ali que eu peguei pela primeira vez, na verdade, eu nunca tive acesso à bola em si. Eu nunca tive acesso ao conhecimento da bola. Eu tive acesso ao que meus sentidos copiaram e mandaram para dentro. Agora, o que é mais verdadeiro? São as impressões ou as ideias? Entenda, quando você está olhando para mim, você está tendo uma impressão agora. A câmera está fazendo a mesma coisa que o seu olho faz, né? A câmera está fazendo o quê? Tá focando nos caras lá atrás. A câmera está fazendo o quê? A câmera está gravando e mandando para a memória dela. Você faz a mesma coisa. Ao olhar para mim agora, aqui, você está, através do seu olho, gravando o que essa câmera gravou e mandando para dentro. Se você fechar o olho e continuar imaginando eu, o professor aqui, o que vai acontecer? Ô, câmera, vem para mim aqui. O que vai acontecer? Se eu fizer isso, o que vai acontecer é que você vai continuar me vendo. Eu vou repetir. Você olha para mim, fecha o olho e continua imaginando o professor aqui. Você vai continuar vendo esse professor, só que agora através das suas ideias. Geralmente a imagem fica mais fantasmagórica, né? Ela fica mais borrada se você está só pensando no professor aqui, se você não está vendo ele, se você está só pensando nele, beleza? Então qual ideia é mais verdadeira? Ou melhor, o que é mais verdadeiro? As impressões ou as ideias? É óbvio que são as impressões. Não sei se você entendeu, ó. Se eu olho para isso aqui, impressão. Se eu penso sobre isso aqui, ideia. A ideia... agora deu para o celular ficar fazendo barulho aqui. Nem estava fazendo barulho. Então vamos lá. Na prática, desculpa, tá? Na prática, quando eu olho para isso aqui, eu estou tendo uma impressão. Quando eu penso sobre isso aqui, eu estou tendo uma ideia. Então ele faz essa distinção. Impressões são vivas, fortes, né? Se eu estou vendo algo, se eu estou sentindo uma dor, se eu estou enxergando, ouvindo algo, é algo forte, é uma impressão forte que entra até dentro da nossa memória interna. Agora, se eu estou pensando sobre algo que aconteceu, se eu estou pensando sobre uma dor, aí não é forte, é fraco a sensação. Portanto, é muito mais real sentir do que pensar. Você está entendendo? É muito mais real sentir do que pensar. Para além disso, o nosso amigo Hume ainda vai trazer a ideia de que... Ele ainda vai trazer a ideia de que nós não temos acesso ao conhecimento. Tudo que a ciência faz, porque ele realmente, ele é um radical empirista. Então o David Hume, escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Ele vai dizer, cara, na prática, que tudo que a gente sabe, ciência, tudo isso é racional. E como ele é empirista e ele duvida da razão, ele vai duvidar disso também. A água ferve a 100 graus. Por quê? Porque toda vez que eu fervi, toda vez que eu coloquei ela lá, deu 100 graus, ela ferveu. Pô, mas você fez isso com toda a água do mundo? Não, eu fiz isso com um número grande de águas e tal e tal. Pois é, mas quando eu falo toda a água ferve a 100 graus, eu estou usando empirismo ou racionalismo? Estou usando racionalismo, razão. Portanto, Hume vai dizer que não dá para dizer que toda a água ferve a 100 graus. Não dá para dizer que o sol vai nascer amanhã. Como que você sabe que o sol vai nascer amanhã? Mas ele nasceu hoje, nasceu ontem, ele nasceu antes de ontem, ele nasce sempre. Mas quem diz que ele vai nascer amanhã? Qual que é a verdade que a gente tem que ele vai nascer amanhã? Não é porque ele nasceu hoje que ele vai nascer amanhã. A gente não tem certeza disso. Então todas as ciências, a física, tudo isso, na verdade, são meras causalidades. A ciência é causa e consequência, ou seja, é causal. Eu faço aqui uma força X em um peso Y e eu calculo e dá certo. Pode chegar um dia que eu faço o mesmo cálculo com o mesmo peso e não dê certo porque mudou alguma lei aí, porque a atmosfera mudou, porque a gravidade, sei lá, cara. O mundo não é como a gente pensa. E quando a gente pensa demais sobre o mundo, a gente pensa racionalmente. Logo, esse julgamento que a gente chama de ciência, assim, esse cara é anti-ciência, vamos dizer assim, né? Logo, o que a gente chama de ciência não são meras reflexões sobre causa e efeito. O que o Hume está dizendo, em poucas palavras, é uma coisa muito revolucionária, é que todo o conhecimento só é verdadeiro e real para ele quando ele está de frente para isso. Se eu olhar para o sol e ele estiver nascendo, aí sim. Agora, se o sol vai nascer amanhã, não sei. Isso aí já é racionalismo. Vocês estão entendendo a parada, né?
Então ele vai aprimorar esse julgamento, né? Ele vai fazer um julgamento contra a lógica, eu não vou ler tudo que está aqui, e ele vai chegar a essa conclusão, tá? Não tenho fundamento racional para a minha crença, mas o hábito é a ciência. O hábito. Todos os dias você faz tal coisa e acontece tal coisa. Então isso é científico. Basicamente é isso que é ciência para Hume, tá? O hábito é o grande guia da vida. Na verdade, o que a gente repete para nós é verdade. Se você abre uma torneira, o que sai de lá? Água? Pode ser que saia frutas. Parece absurdo? Pois é, mas é basicamente isso que ele está dizendo, né? Nossas crenças, segundo Hume, só vamos ler isso aqui, a gente já termina. Nossas crenças, né, de acordo com Hume, os fundamentos da nossa crença de que o sol nascerá amanhã, ou de que a água e não as frutas fluirão da torneira, né, não são lógicos, são simplesmente o resultado de um conhecimento que nos ensina de que amanhã o mundo será o mesmo e não o que a gente crenças que nos ensinam que amanhã o mundo será o mesmo de hoje, beleza? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou mais que provado aqui que o racionalismo tem problemas muito reais e que os empiristas estão talvez mais próximos da realidade. Será? Na próxima aula a gente vai conhecer um empirista muito louco, cara. Um empirista que vai dizer que a única coisa que existe é a própria mente. E um empirista que vai dizer que nós estamos presos na mente de Deus. George Berkeley. Na próxima aula eu faço um resumo desses caras aí, apresento o Berkeley, algumas questões, tá? Então na próxima aula é a aula final de racionalismo e empirismo, pra gente já partir para Immanuel Kant e o criticismo, beleza? Pra gente já partir para Immanuel Kant e o criticismo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero de verdade que eu tenha chegado até aqui, né? E que vocês tenham curtido a aula. Então, você que chegou até o final aqui, dá um joinha lá só para mim saber quantos realmente chegaram até o final do vídeo aqui. É isso. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, né? Até a próxima aula.